Fala, torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de ter conquistado seus 3 primeiros pontos como visitante nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Um resultado ruim, o Santa esteve por 2 vezes à frente do marcador diante do Potiguar, mas não conseguiu sustentar o resultado e acabou, no fim das contas, empatando, mesmo estando com um jogador a mais durante boa parte do jogo, desde a primeira etapa, que o Santa tinha essa superioridade numérica, e mesmo assim a equipe coral esbarrou, né, nesse resultado de igualdade que o mantém ainda entre as 4 melhores equipes do grupo, mas poderia ter colocado o Santa Cruz na liderança do grupo A3, inclusive quando o Santa esteve vencendo, o recorte era esse, um Santa com 9 pontos na ponta da classificação e com 2 jogos em sequência a serem feitos dentro de casa diante de seu torcedor. Em circunstâncias do campeonato, não foi um resultado ruim, até porque pontuar fora de casa na Série D é um bom placar, né? Uma boa situação. Mas as circunstâncias do jogo, né? Tudo que envolveu a partida, Santa poderia ter a competência necessária de ter saído com o placar. Num jogo onde o Santa, logo no começo da partida, viu também a equipe do Nacional de Patos ter algumas oportunidades, mas nos pés do Lucas Silva, nos pés, né, do próprio Pipico, né, as principais oportunidades do Santa no começo da partida. E o Santa abriu logo o marcador com o Pipico, né, depois de o Santa abafou a saída de bola da equipe do Nacional. Essa que é a verdade. Foi um dos poucos momentos até onde no comecinho ali da partida o Santa estava com uma marcação um pouquinho mais alta e conseguiu, né, tirar proveito de um erro do goleiro Mauro Iguatu, acabou deixando a bola nos pés do Nadson, né, que também estava participando dessa pressão na saída de bola da equipe paraibana, e ele fez toda a jogada, né, acabou, né, conduzindo a bola até dentro da área para que pudesse deixar o Pipico em condições de finalizar, só completar para o gol e colocar o Santa ainda em vantagem. Aí a expulsão, né, do jogador da equipe do Nacional, uma cotovelada clara em cima do Ítalo Melo, né, que tem jogado, né, em algumas situações até bem mais deslocado para o lado direito de campo, ora como um zagueiro, mas também participando da saída de bola, né, claramente como um defensor no lado destro de campo. E o jogador do Nacional acabou sendo bem imprudente na jogada, porque era um lance que poderia ter sido evitado, né? E a partir dali, o Santa, com aquela superioridade, esperava-se até que o Santa tivesse mais controle do jogo, as ações da partida, as principais chances, e isso não aconteceu, né? O Santa demorou até para entrar na partida, e para demonstrar em alguns recortes de que estava acima da equipe do Nacional de Patos. Só que o Santa toma o empate, né, no segundo tempo. Uma jogada que me chamou muita atenção, porque se você observar que a jogada foi construída pelo autor do gol, né, o Arthurzinho, ele acaba cortando praticamente toda a defesa do Santa. Ele passa em meio a 3 marcadores antes de chegar na primeira linha defensiva, né, e acaba finalizando, vencendo o Guedes na velocidade de uma forma tranquila até. E isso me chamou muita atenção, porque naquele instante o Nacional já estava com um jogador a menos na partida. E aí o que a gente acompanhou foi ele infiltrando, passando com muita liberdade à frente da defesa do Santa, que é um setor onde a gente já havia destacado aqui em outras ocasiões, que o Santa peca muitas vezes dentro de um jogo, oscila bastante, e o Nacional chegou àquele empate já na segunda etapa. Santa voltou a estar na frente do placar, né? Até porque quando faz o segundo gol, nesse recorte do segundo gol do Santa, é onde o Santa estabelece na partida, né, um certo domínio, muito por conta da ausência, né, de um jogador da equipe do Nacional.
né, uma jogada vinda do lado direito, né, de campo, a bola sobrando aí para o Anderson Paulista. Ele finaliza, a zaga afasta parcialmente, mas depois a bola sobra para o Emerson Galego. Gol importantíssimo para o Emerson Galego, né? Um cara que estava precisando tirar um pouco da pressão que estava sendo depositada em cima dele, né? E um gol que naquele momento estava dando a vitória à Cobra Coral. Só que existe um aspecto na Série D que precisa ser levado em consideração. Uma equipe quando vence com uma superioridade numérica, com um placar fora de casa e vários outros fatores que colocavam o Santa Cruz naquele instante como favorito aos 3 pontos, ela não pode deixar em momento algum, né, de colocar em campo essa superioridade mesmo. Em qualquer partida que o Santa entrar em campo nesta Série D, ele será considerado favorito. Isso é normal, isso é natural, até pelas equipes que estão envolvidas na competição. Mas você não pode apenas se apoiar nisso, né? E eu percebi que o segundo gol do Santa, ele, embora os acréscimos dados pelo árbitro na reta final de partida, ele foi um pouco de um Santa inerte, um Santa que esperou demais a equipe do Nacional e que poderia até conduzir um pouco mais a bola, trabalhar a bola no setor ofensivo, né, defensivo do adversário, fazer com que aquela pressão exercida pelo Nacional no fim da partida com um jogador a menos não acontecesse. E o Santa permitiu isso, permitiu com que a equipe do Nacional tivesse mais campo, mais cancha para jogar, e acabou sendo punido na reta final do jogo. Me desculpe, né, muita gente até que talvez não concorde com essa opinião que eu vou deixar aqui, mas para mim, Michael avançado no lance. Para mim, ele está adiantado e permite até com que o atacante da equipe do Nacional tenha, né, essa facilidade, essa disponibilidade, né, de tentar um arremate para surpreender o goleiro Coral. E quando ele tenta a reação para fazer a defesa e evitar o gol de empate, ele acaba não tendo êxito e vendo que a gente nitidamente pelas imagens percebendo que o goleiro do Santa estava fora de posição, e isso acabou ocasionando na reta final da partida esse empate diante do Nacional de Patos. Resultado que precisa ser digerido. Já é um Santa que já há alguns jogos, né, ele tem dentro das partidas, né, feito bons recortes e em alguns instantes dado muitas brechas ao adversário. Contra o Campinense, o torcedor percebeu que o Santa já não teve, né, um desempenho tão aceitável, embora a conquista dos 3 pontos em casa. Contra o Nacional, uma chance bem maior até do que do jogo diante do Potiguar. Contra o Potiguar, o Santa ele abriu o marcador, mas não foram circunstâncias diferentes, nuances diferentes da partida, que levaram a equipe do Potiguar a sair com o resultado. E em outra vez, né, fora de casa, o Santa abre o placar e não consegue sustentar esse resultado. É algo que, por exemplo, para uma... nem falo classificação, mas, por exemplo, uma primeira colocação do grupo, uma segunda colocação do grupo, que dá ao Santa a condição de brigar, né, na segunda fase do mata-mata, né, jogando em casa, né, o segundo jogo, né, como a gente sempre fala, é algo que vai sendo minado muito por conta desses erros que estão sendo cometidos nessas partidas longe de seus domínios. Em casa, o Santa tem 100% de aproveitamento. A maioria dos pontos do Santa foram conquistados no Arruda. E que seja assim, né, que o Santa construa ao longo da Série D esta fortaleza que é o José do Rego Maciel, com o apoio do seu torcedor, com uma atmosfera totalmente favorável à sua equipe, mas que fora de casa também tem que buscar pontos importantes, não apenas para se classificar. Mesmo com todos os problemas, eu acredito que o Santa é um dos favoritos a uma vaga na segunda fase. Eu não vejo um grupo tão complicado a ponto do Santa não conquistar uma classificação. Eu vejo um Santa que dentro de casa pode sim fazer o seu papel e que fora de casa precisa dessas correções. Obviamente que o torcedor, né, sempre vai citar a questão das contratações, buscar mais um zagueiro, buscar mais um atacante, buscar mais um meia que possa auxiliar a equipe nesta caminhada, mas que de fato o Santa desperdiçou 2 grandes chances fora de casa e que são chances que podem fazer com que o Santa não engrene na competição, não possa chegar nas melhores colocações do grupo, possa se classificar, né? Como se hoje a competição terminasse,
o Santa já estaria, né, na fase seguinte, mas para pegar o primeiro colocado do grupo, né, adversário. Então não seria um cenário tão ideal. E o Santa decidindo na casa desse adversário. Então são essas partidas, são esses recortes, são esses jogos, né, pontos desperdiçados que, pelo menos agora, né, com o Santa nas próximas rodadas fazendo jogos em casa, a gente não sente tanto, porque o Santa ainda está dentro do G4. Mas uma hora, né, isso aí vai sim ser cobrado e é bom a gente ter isso em mente, porque no segundo turno do grupo, o Santa será visitante por 4 vezes. Então vai precisar, né, mudar um pouco essa sua postura, principalmente quando estiver com o placar ao seu favor. E é até algo que a gente precisa ressaltar que a maioria das partidas, todas elas até então, o Santa sempre abriu o placar. Contra o Iguatu, contra o Potiguar, contra o Campinense e também contra a equipe do Nacional de Patos. Como o Santa vai reagir diante de um resultado adverso logo no começo da partida? Então, são algumas situações que ainda precisam ser trabalhadas ao longo da semana para que o Santa possa ter êxito e não venha a sofrer com surpresas ao longo da competição. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Como uma informação, próxima rodada do Santa será diante do Souza, jogo acontecendo no dia 3, né, num sábado, né, à tarde, no Arruda, expectativa muito positiva de público para que o Santa possa, nessas duas partidas em sequência, né, com jogos no Arruda, Souza e Pacajus, né, para que o Santa possa se estabelecer ainda mais dentro do grupo de equipes que se classificam à fase seguinte da competição. Até mais!